É um prazer muito grande estar com você mais uma vez e eu espero que seja recíproco esse sentimento, que isto esteja fazendo também muito bem a você. Aliás, não haveria a menor razão para você estar aí, a não ser voluntariamente. Não há ninguém obrigando você a fazer isso. Se houver, se desobrigue agora. Porque se for pressão do marido, da mulher, do pai, da mãe, da avó, do avô, do sogro e principalmente da sogra, não funciona. Então, pressionado não faz sentido. Tem que ser por você, por sua causa, porque você discerne algum bem que se possa tornar possível, realizável, exequível na sua existência. Eu quero ler um texto que está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e que tem no contexto dele o fato de que Jesus estava expulsando demônios. E o capítulo 11 inicia com essa afirmação também, intensa a esse respeito. E aí, de súbito, ele um dia está expulsando um demônio de um homem que era mudo, e ao expulsar o demônio, o homem falou e as multidões se admiraram. Está aqui em Lucas 11, verso 14. Na mesma passagem, em Marcos 3, de 20 em diante, se diz que os saduceus e os escribas e os religiosos, quando viram aquilo, se insurgiram de ciúme, de inveja, de raiva, porque o povo estava glorificando as ações de Jesus. E aí então eles disseram algo treslocado, maluco, doido até os quintos dos infernos, a loucura deles. Eles disseram: ele expulsa demônios, mas ele faz isso porque ele é associado ao diabo, ele é comparsa de Belzebu, o maioral dos demônios, de acordo com a cultura judaica contemporânea. Aí Jesus disse: não digam essa loucura. Se eu estou expulsando demônios pelo poder do demônio, o que está acontecendo é que o diabo é burro. Porque se ele está deixando que ele mesmo e aqueles que a ele se vinculam expulsem aqueles que a ele estejam vinculados, ele disse: isso é tão louco quanto uma guerra civil, esse país vai cair. Isso é tão maluco quanto erigir uma construção sobre uma outra que não tenha fundamento. Essa casa vai cair. E Jesus disse: uma coisa eu posso afirmar a vocês: vocês são muito burros, mas o diabo não é não. Ele não se divide contra ele mesmo. Do contrário, o seu reino, que é organizado, não subsistiria. Do contrário, ele não seria o príncipe unânime deste mundo, com subserviências de todos os tipos, visíveis e invisíveis. E foi isso que Jesus disse a eles. Ele disse: olha, cuidado, vocês estão na iminência de pecarem contra o Espírito Santo, que é pecado sem perdão, porque vocês estão atribuindo a Deus, às obras de Deus, à ação de Deus, um poder diabólico. Quando vocês dizem que eu, que estou expulsando demônios pelo poder do reino de Deus que é chegado, porque o dedo de Deus está aqui na minha mão, e vocês dizem que isso é obra do diabo, ao assim fazerem, vocês estão imputando a Deus as tarefas, os poderes do diabo. E ele disse: isto é blasfêmia contra o Espírito Santo, que está agindo em mim e fazendo estas coisas. Agora, se vocês querem um diagnóstico do que está acontecendo aqui, Jesus disse, eu vou dizer a vocês. O que está acontecendo se assemelha ao seguinte fato. Imaginem que toda vida humana é uma casa potencial para habitação de espíritos malignos e perversos. Toda vida humana, qualquer ser humano, em potencial,
é um lugar para ser penetrado das maneiras mais sutis, especialmente se portas forem deliberadamente abertas. A principal dessas portas é o ódio, é a raiva, é o ressentimento, é o espírito de vingança, a culpa, o medo. São elementos que alimentam essa força espiritual das trevas. Se encontra um ser humano que de súbito começa a aninhar todas essas coisas dentro de si, ele não precisa invocar espírito ruim nem perverso nenhum, porque já está invocado. O ódio em si já é a invocação. A culpa já é a invocação. Essas fragilizações interiores alimentadas e guardadas são portas abertas para as presenças invasivas, sutis, destruidoras, perversas do mundo espiritual. Aí Jesus foi mais além. Ele disse: eu só estou expulsando demônios aqui entre vocês, foi porque vocês se tornaram semelhantes a uma casa varrida, ornamentada, toda bem mobiliada, totalmente preparada, mas sem habitantes, vazia, vazia e vazia. A mobília está no lugar. A mobília pode ser moral, pode ser ética, pode ser comportamental. A mobília podem ser as exterioridades religiosas ou rituais. A mobília pode ser aquilo do que você se jacta, a própria organização social, econômica da sua vida, da sua casa, da sua família. A mobília é aquilo no que você bota a sua confiança, como se uma casa precisasse apenas de mobília e não de gente. De fato, a grande maioria das pessoas que eu conheço formam casas apenas cheias de mobília e não de gente. Na realidade, o que você vê é as pessoas se preocuparem em comprar uma casa, em arrumar a casa, em mobiliar a casa, em embelezar a casa, em ter tudo em ordem na casa, ter um marido para mostrar na casa, ter eventualmente uma mulher para mostrar na casa, ter filhos para mostrarem na casa, ter todas essas coisas que são mobílias e adornos para que o indivíduo de algum modo mostre na casa dele. Agora, se tudo que existe para ele é só isso aí, mas não tem gente ali dentro, gente habitada por Deus, gente habitada pelo amor de Deus, gente habitada pela consciência, gente habitada pela fé, gente habitada pela determinação de andar no que é bom, esses espíritos chegam e eles não reconhecem nada, eles não reconhecem a sua organização financeira, familiar, moral, ética, a belezura da sua casinha. Tudo isso é bobagem. Se o coração estiver vazio, é porta-entrada. E se estiver cheio de ódio, amargura, ressentimento e culpa, é uma invocação a essa presença. De tal modo que não há desculpas. Eles chegam e eles entram. E aí Jesus disse: é por isso que esta geração de vocês, não apenas este indivíduo de quem eu acabei de expulsar esse demônio, mas esse problema se transformou numa questão coletiva e generacional. Vocês todos são casas varridas e ornamentadas e potencialmente abertas para o diabo. E eles levaram um grande susto, porque eles eram gente do templo de Jerusalém, conheciam as Escrituras, a Torá, o Velho Testamento, os profetas, eram cheios de ritos, de jejuns, de mobília, de decoração, de aparatos, de faz de conta, de impressões externas, de vidinha organizada.